Meu nome é Nathalie Nery, aqui a gente cria a vida com autonomia e intenção através da reflexão consciente sobre os nossos atos e da não ação irresponsável em cima das coisas que são importantes pra gente, como a minha mala de textos, que foi uma tour, gente. Esta mala que vocês estão vendo aqui destruída, maltratada, estragada, enferrujada, porém viva e firme, guardando coisas, é basicamente um grande resumo e um simbolismo da minha trajetória acadêmica. Se você não sabe, eu tenho vários vídeos chorando aqui no canal sobre como foi difícil fazer meu TCC, sobre como foi difícil me formar, porque, enfim, a vida aconteceu, várias coisas mesmo. E eu passei ao todo 9 anos na academia, sendo que eu tranquei 1 ano e 2 semestres eu tive tipo greve. Esse é o conselho do início do vídeo antes da gente iniciar qualquer tour. Nunca, jamais, em hipótese alguma, haja por ranço. Por quê? Eu estava com ranço da minha faculdade assim que eu tinha acabado de entregar meu TCC em outubro de 2020. Estava morrendo de ranço e falei, eu não quero mais saber de ciências sociais, eu não quero mais saber de tudo que eu passei na graduação. Eu vou pegar essa minha mala de textos que eu tenho desde 2013, que foi quando eu comecei minha faculdade. Eu quero que ela vá embora. Eu tava mudando. Então eu tava mudando e aí o moço da mudança olhou pra mim e falou: moça, essa mala vai? Eu falei, não, essa mala não vai. Eu falei com desejo e força e, sabe, rancor. Eu falei, eu vou acabar com tudo agora. A graduação me ferrou, agora eu vou ferrar você, não me importa. Eu falei, não vai essa mala. Ia ficar a mala porque os textos iam pra reciclagem. Eu falei, pelo menos farei alguma coisa boa pro mundo. Vocês ouviram umas patinhas? O Robson ansioso, porque se eu soltar ele, ele vai ficar reclamando com os pedreiros que tá ali do lado de fora de casa. Hoje eu tô de babado, o Robson sozinho, vai ficar aqui com a mãe. Quando o ranço passou, eu só coloquei a mão na minha consciência e pensei, fudeu, cadê minha mala de textos? Cadê tudo que eu aprendi durante 7 anos de graduação? Cadê todas as leituras que eu fiz? Todos os conteúdos programáticos que eu não tive acesso, que eu não tenho acesso porque eu não sei como achar isso. Vi a faculdade mudar. Eu entrei numa época que a gente só tinha xerox na faculdade. O professor pegava um livro, deixava o xerox do livro dele ou do livro da biblioteca e mandava pra faculdade. A boa e velha pirataria, só que dentro do ambiente acadêmico, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar todos os livros, a gente precisa acessar esses conhecimentos. O que não tem em PDF, que é principalmente o começo da minha graduação, tá aqui. Isso aqui é muito pesado. Aí eu fiquei em pânico, liguei pro proprietário da minha casa e falei, pelo amor de Deus, quem foi buscar a mala de textos? Porque eu preciso desses textos. Olha, a mala já veio ser buscada e provavelmente já está na reciclagem, provavelmente seus textos já estão na reciclagem. Eu falei, não, me passa o telefone agora. Reciclagem, liguei pra ele, falei, moço, pelo amor de Deus, foi um erro. Ele, olha, você tem muita sorte, eles estão no fundo de uma caçamba, justamente por isso que eles estavam cheios de tinta, porque jogaram um monte de coisa em cima. Consegui recuperar a minha mala, então o aprendizado pra esse vídeo inicial é, nunca haja por ranço e não odeie as coisas que você odeia no momento em que você está odiando, porque depois você vai parar de odiar e você vai ver como você precisava delas. Nunca haja em cima do ódio. A coisa mais rica é que são as pastas com os meus conteúdos programáticos. O que significa isso? As leituras que eu fiz durante a graduação. Esse aqui, por exemplo, é a leitura de Pierre Bourdieu que eu fiz em 2014. Eu lembro qual aula era, eu lembro qual matéria era, acho o conteúdo programático, pego geralmente o trecho. O que eu vi em Ciências Política 1? A gente começou com justnaturalismo, as bases históricas e teóricas da doutrina de direitos naturais. Hobbes, Locke, Rousseau, esse povo tentando entender como é que a sociedade virou sociedade, como é que a gente sai do estado de natureza. O homem é o lobo do homem, isso aí é Locke ou é Hobbes? Porque ninguém nunca lê um livro inteiro, sabe? E é isso que a gente não sabe sobre a graduação. Que às vezes as pessoas só leem partes dele. Fundamento da sociabilidade capitalista, a gente lê o Marx, o Capital. Porque em ciências sociais, gente, desculpa se você não tiver ideia do que eu tô falando, você tem 3 áreas, né? Que você começa a aprender e que nos 3 primeiros anos são obrigatórias e depois você escolhe as suas eletivas em cada uma dessas áreas. Você pode se especializar em uma ou você pode continuar fazendo aula em todas. Eu continuei fazendo aula em todas porque tenho ascendente em gêmeos, né, gente? Queria saber um pouco de tudo, então fui fazendo aulas em sociologia, antropologia e ciência política até o fim mesmo. No fim, eu entreguei a minha monografia em sociologia, sociologia da comunicação. Eu até dei uma flertada com antropologia da religião na época que eu tava tentando negar as minhas experiências religiosas. Por isso que durou 9 anos, que eu tava envolvendo problemas muito pessoais com coisas que deviam ser só objetivas, né? Não dá pra ver isso aqui, ó, é uma marca de café, cringe. Eu sei, mas é isso que a gente precisa. Foi na faculdade que eu aprendi a tomar café. Ver de outro jeito, café ou são drogas mais pesadas, porque você precisa ficar acordada. Nossa, esse texto mudou tudo pra mim. Sexo e Temperamento, da Margaret Mead, uma antropóloga, e a gente leu a padronização do temperamento sexual. Esse texto foi tipo, sou feminista. Tá, e a gente viu Levi-Strauss,
Mas eu fui bem justamente porque eu tava desde o primeiro ano com todo mundo falando antropologia 3, tem Levi-Strauss, você não vai conseguir, você nunca vai conseguir. Foucault e literatura foi muito bom, porque eu fiz bastante coisa em sociologia do gosto, mas porque eu queria entender sobre Bourdieu, ó. E esse Bourdieu é incrível, né? Ele fala sobre tudo. O cara fala de moda, de comida, de riqueza. Fiz esse aqui, ó, Teoria Política Feminista no Debate Público. Foi minha primeira aula de feminismo. Foi em 2015, no auge das conversas feministas. E lembro que depois que eu fiz essa matéria, eu fui fazer de novo uma outra matéria com essa professora lá em 2019, 20. E ela tava putaça, porque em 2015, essa aula, que os debates feministas estavam no auge, era tipo assim, debate o tempo inteiro. Você não conseguia assistir a aula, você respirava e problematização. Era um Twitter ao vivo as aulas de teoria política e feminista. Era ao vivo, era surreal. Até porque você tá num contexto também que com uma maioria branca, apesar das ciências sociais ser bem múltiplos e geralmente em situações de vulnerabilidade socioeconômica, justamente porque a gente quer pensar sobre o mundo e como não ser enganado pela sociedade em que a gente vive. Eu só sei que esse curso foi muito bom pra gente no nível de debate, mas a gente conseguiu avançar pouquíssimo na bibliografia. Eu fui refazer essa mesma matéria porque eu precisava me formar, né, pegar mais uma eletiva, e eu falei, vou pegar essa pra dar uma atualizada. E a professora tava aqui, não é conversa de bar, não vai mais ter nenhuma conversinha. E foi só teoria, tanto é que eu abandonei porque tava chata, eu queria era conversa de bar na aula. O saco sagrado das minhas provas, gente, vocês têm noção que eu joguei as minhas provas no lixo? Isso aqui é basicamente um resumo de tudo que tá engavetado no meu cérebro. No grande armário, escondido no final de um túnel apavorante, com morcegos e teias de aranhas, com um letreiro quebrado escrito Ciências Sociais, que eu meio que fiquei com raiva e descuidei e eu vou voltar a limpar e cuidar. Está uma gaveta com o meu conhecimento que é aberto pelas minhas provas. Porque a gente sabe que sentimentos ativam a memória, então se você quer guardar alguma coisa, você associa essa coisa a um sentimento, você tem altas chances de conseguir se lembrar. Então quando eu leio uma prova, eu consigo lembrar como eu escrevi de tão em pânico que eu ficava, porque eu levava muito a sério a faculdade, mais do que eu deveria durante um tempo. De Marx, foi essa que eu falei que eu fui mais ou menos, eu levei um 8, como eu disse, eu era muito crítica, eu levava tudo muito a sério, então se eu tirava um 9, eu não gostava, eu tinha que tirar 10, se eu tirava 9,5, eu ia reclamar. Isso aqui foi foda, hein, essa disciplina, que eu fiz uma disciplina sobre História e Teoria Afro-Brasileira e Africana. E aí a gente leu a tradição viva do Rampa Teba, falando justamente sobre a importância da história oral e como a informação é passada de uma forma muito mais profunda e complexa, apesar de não ser como a gente tá, né, acostumado. Andréia? Nossa, isso aqui foi quando eu fiz história, gente. E aí a gente tem que pegar eletivas, né, em outros cursos. E aí eu peguei, fui trouxa pegar a história do Brasil em história. História não é esse rolê. O rolê é buscar suas fontes, debater linhas historiográficas, entender o que é ou o que não é. Enfim, posso estar falando muita bosta, mas tirei um belo 4. Foi a nota mais baixa que eu tirei e eu fiquei muito, muito mal. Meu Deus, esse trabalho é um sucesso. Isso aqui foi um trabalho de pesquisa 2. Métodos e técnicas de pesquisa qualitativa em ciências sociais. Ou seja, aprender a ser um pesquisador, porque é isso que a gente faz em ciências sociais. A gente tinha que fazer pesquisa quali. O que é pesquisa quali? Pesquisa com gente. Entrevista, entendeu? Não é mandar o questionário e a pessoa marcar a idade, nome, você fazer é perguntar e a partir da pergunta entender como é que você vai chegar ao ponto que você quer sem perguntar aquilo. E aí não é fácil, não é só chegar e perguntar, né? Nós fomos para um baile funk em Guarulhos e a gente começou a ir pra esse baile funk todo dia, sexta, sábado e domingo, quando ele acontecia numa rua perto de casa. A gente saía tipo assim, e eu não saía, gente, eu não saía de casa. Segundo dia, decidimos que Paulo, meu amigo, chegaria por ser o mais simpático entre nós dois. O que de fato deu certo, pois as meninas, isso aqui não é pra faculdade, a gente só tinha que anexar, isso aqui é o registro que a gente faz, então não tá em linguagem acadêmica. Mas a primeira pergunta que lançaram a nós foi: mas vocês são da TV? Porque imagina, 2 trouxão, o Paulo já tava mais acostumado, nós 2 negros, só que eu tipo assim, antropóloga, né, lá com a minha caderninha no meio de um baile funk, sem shortinho, normal, porque eu tava bem de boa. Eu não vou aparecer no Datena não, né? Entrevistamos 3 garotas, uma após a outra, o que ficou bastante confuso, já que por serem amigas, elas interferiam uma nas falas das outras, com piadas e desautorizações. Olha o pânico dos antropólogos de informação. Gente, por favor, não interrompe aqui a narrativa do seu colega, porque a gente não vai conseguir anotar tudo de uma vez. Estava escuro e não conseguiríamos transcrever na mão o que elas diziam. Então perguntamos se podíamos gravar o áudio no celular.
Foi um erro fazer isso, porque deu um BO. Mas vocês são da polícia? Elas disseram que acreditavam em nós e no fato de sermos estudantes. Demos sorte por elas serem pessoas fáceis, que não causariam problema. Relataram-nos que apesar de serem todos conhecidos e pessoas da redondeza em grande parte, o baile era tomado por chefões do tráfico local, e se dessemos os azares de chegar em um deles, ou até mesmo em irmãs, namorados, amigos e amigos, pessoas ligadas a eles, perguntando se poderíamos gravar as conversas ou perguntar sobre o baile, estaríamos arrumando sérios problemas. Enfim, mas sorte que a gente era tudo preto, então a gente conseguiu se resolver ali. Em qualquer outro momento, assim, né? Mas foi muito sem noção isso. Conseguiu, paramos de levar gravador e começamos a fazer o quê? Observação participante, que é um conceito das ciências sociais, a gente real. Começou a ir no baile pra dançar e ganhamos um 10, gente. Que é isso, eu achava que eu tinha que entregar minha alma pela academia, tanto é que eu só fiz isso durante 3 anos e tive vários traumas. Não me divertia, não saía, não conversava, não ia pra festa, só fichava texto. Foi bom, consegui notas, lembro. Mas qual foi o custo? Felizmente tinha um relacionamento à distância na época com o João, então tava tudo de boa. E não é sobre o que eu aprendi, mas foi sobre como eu aprendi a ver as coisas, sabe? Como eu aprendi a me colocar no mundo, como eu aprendi a ver o outro. Eu acho que são poucos os cursos que transformam tanto a tua visão de mundo dessa forma e te dão real uma bagagem que você usa independentemente de você saber ou não o que tá escrito num PDF que você leu em 2012 ou 2013, sabe? Tenho o objetivo de digitalizar tudo isso. Deus vai ter que me dar muita força, mas eu vou fazer isso. Quando você vai fazer um trabalho que você precisa de uma bibliografia profunda e começa a perceber que mais da metade não está disponível na internet pra você, porque você tem que comprar o livro e às vezes o livro não vende mais, saiu de linha e você não tem onde arrumar aquele texto, você começa a entrar em pânico e pensar, putz, eu precisava tanto de um xerox daquele livro, eu precisava tanto de um xerox desse texto. Isso aqui são anotações do próprio professor. E esse professor era ótimo porque ele era marxista real. Só posso dizer, se você tem vontade de fazer ciências sociais, que vai ser uma viagem e que é intenso, mas você vai aprender muito. E você vai mudar muito as suas possibilidades de enxergar o mundo e lidar com as coisas ao seu redor. Para além de profissão, para além de carreira, o que a gente precisa fazer agora é literalmente defender a universidade pública, é lutar contra o sucateamento da educação e do conhecimento abrangente, popular, porque o objetivo desse governo atual está sendo destruir as universidades públicas, fazer com que elas não tenham dinheiro para papel higiênico, para poder justificar a venda para iniciativa privada. Ah, mas as universidades não têm dinheiro nem para pagar professor, não tem nada, é claro, não tem grana. Não tem grana sendo investida no mínimo, né? Que é na subsistência desse espaço. Então é muito fácil depois você julgar, olhar pra isso e vender para uma iniciativa privada, começar a cobrar e aí a qualidade melhorar. Esse é o processo clássico da privatização. Você destrói um bem público, você sucateia até o limite para depois justificar a venda e a melhora do desempenho, entre várias outras coisas, né? O que a gente sabe que na verdade é uma grande ilusão, porque no fim ninguém mais vai estar acessando e essa melhora é com o objetivo único e exclusivo de lucrar muito mais. Então a gente tem que proteger as universidades públicas. Eu consegui me formar de graça, eu consegui me formar com bolsa, eu recebia dinheiro para conseguir comer. Se a universidade pública não existisse, fruto lá do Reúne, do governo PT, que você pode ter todas as críticas do mundo, mas que mudou a vida do pobre, que conseguiu entrar na universidade pública, sem isso aqui eu com certeza não estaria aqui na internet hoje, eu com certeza não estaria buscando uma pós-graduação em sustentabilidade, que é o tema da minha pós agora. E no fim, fazer com que essas pessoas deixem de existir é o grande objetivo e a gente tem que lutar de todas as formas contra. O antigoverno Bolsonaro que quer destruir as nossas universidades, por mais que você queira ou não entrar na universidade, mas para mudar as regras do jogo. Para mudar o jogo, inclusive, para destruir o jogo, fundamentalmente. Deixa um like, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo.